Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, boa tarde, bom dia, boa noite, independente da hora que você está vendo esse vídeo. Nós estamos reunidos para poder rezar Carta de São Paulo aos Colossenses, né? Seguindo daí nas cartas menores de São Paulo, rezaremos hoje, iniciaremos a Carta de São Paulo aos Colossenses. Então, graça e paz, como diz São Paulo, né? Graça e paz para você. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós possamos pedir a graça, mais uma vez, do Espírito Santo de Deus, que ele venha sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, sobre o nosso ser, sobre aquilo que nós somos e aquilo que nós temos, que o Espírito Santo possa encontrar o nosso coração disposto para amar a palavra de Deus nesse dia. Amém. Irmãos, vamos lá. Quem eram os colossenses, né? Os colossenses eram o pessoal que vivia em uma cidade chamada de Colossos, que era mais ou menos 120 quilômetros da cidade de Éfeso, localizada ali na Ásia Menor. Alguns pontos são interessantes de nós destacarmos, né, antes de lermos aí São Paulo aos Colossenses. Primeiro ponto é que São Paulo nunca foi pessoalmente aos Colossenses. Então, São Paulo nunca esteve lá. Diferente de Filipenses, de Éfeso, né, que São Paulo falava assim, meu coração deseja ardentemente estar novamente convosco. Na carta de São Paulo aos Colossenses não vai acontecer, porque os colossenses, eles não tinham recebido a visita pessoalmente ali de São Paulo. Como que a comunidade se formou? Através do anúncio. Nós vamos até ler o nome desse senhor, Epáfras, que era o nome do missionário ali que provavelmente fundou a comunidade de Colossenses. E aí, gente, nós precisamos entender que nós estamos no princípio do cristianismo, né? Quando Jesus morreu, Jesus foi assunto aos céus, veio o Pentecostes, e os discípulos começaram a anunciar, começaram a pregar, começaram a levar o evangelho, e assim foram formando as pequenas comunidades. Foi assim que se deu o anúncio do cristianismo, né? Assim que se deu Jesus ser conhecido, o evangelho ser anunciado, foi através desses missionários. Então, Epáfras, que estava ali junto com Epáfras, não sei como é que pronuncia o nome muito certo, Epáfras, eu acho que não tem acento, né? Mas foi esse senhor ali que fundou a cidade de Colossos, né? Junto com a igreja primitiva de Colossos, enfim. E aí, nós precisamos ter algumas coisas também em mente. Por quê? São Paulo escreve para os colossenses porque eles estavam passando por erros doutrinários. Ali onde estava localizado Colossos, era de muito gnosticismo, sabe? O cristianismo estava se misturando com a magia e aquelas outras divindades, enfim. E São Paulo, ele vem escrever, e nós vamos ler logo aqui nesse primeiro capítulo que São Paulo faz um hino cristocêntrico, né? Cristológico, com Cristo no meio, de novo, lembrando ao povo de Colossos que a fé, ela só se dá em Jesus Cristo. Não há outra fé, não há outra mistura, não há outro nada, que a fé, ela só se dá em Jesus Cristo. Então vamos lá, com base nisso. Outra coisa, a carta de São Paulo aos Colossenses é tida por alguns como a carta da esperança, né? E nós vamos perceber nisso, como o anúncio do evangelho, o anúncio da palavra, traz esperança para aquele povo. Então, se você está sem esperança, se você está aí desesperançoso, aflito, cansado, a carta de São Paulo aos Colossenses é para você e vai mexer muito com o seu coração, vai falar muito ao seu coração. Amém? Então, dá um pause aí no vídeo para você ler todo o capítulo 1 e nós voltamos meditando, ok? Então, vamos lá? Carta de São Paulo aos Colossenses. Primeiro tem a apresentação, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos irmãos em Cristo, santos e fiéis de Colossos, a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai. Eu gosto muito de ver como São Paulo ele se coloca, e nós vamos ver aí ao longo dessa carta, como São Paulo ele se coloca como apóstolo de Cristo, como anunciador do Evangelho, não por vontade própria. Nós vimos isso já em Efésios, ou Filipenses, não lembro. Mas não por vontade própria, mas por imposição de Deus. Isso vai ficar mais claro aqui nessa carta. Nas contínuas orações que por vós fazemos, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
porque temos ouvido falar da vossa fé em Jesus Cristo e da vossa caridade com os irmãos, em vista da esperança que vos está reservada nos céus. Eu vou marcar isso de verde, tá? A maior das esperanças que nós temos que ter é aquela sobre a vida eterna. Esperança que vos foi transmitida pela pregação da verdade do Evangelho, né, em princípio eterno, ó. Esperança que vos foi transmitida pela pregação da verdade do Evangelho, que chegou até vós, assim como toma incremento no mundo inteiro e produz frutos sempre mais abundantes. É o que acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes anunciar a graça de Deus e verdadeiramente a conhecestes pela pregação de Epáfras, não sei, nosso muito amado companheiro no ministério. Ele nos ajuda como fiel ministro de Cristo. Foi ele que nos informou do amor com que o Espírito vos anima. Então, o Espírito aí anima eles com muito amor, né? Amor entre os irmãos, amor a Deus, amor a Jesus Cristo. Por isso, gente, uma coisa que eu queria lembrar também é o seguinte: as pregações, as primeiras pregações que o povo testemunhava Jesus, falava de Jesus, né? Como ressuscitado, como Senhor, ela se dava para os pagãos, pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E as pessoas se convertiam, e a fama ali desse povo que se unia em uma igreja, a igreja de Colosso, chegava até Paulo, né? E Paulo escrevia essas cartas belíssimas, e também é a palavra de Deus para nós, nesse dia de hoje. Versículo 9. Por isso, também nós, desde o dia em que o soubemos, não cessamos de orar por vós e pedir a Deus para que vos conceda pleno conhecimento de sua vontade, perfeita sabedoria e penetração espiritual, para que vos comporteis de maneira digna do Senhor. Lembra, mais uma vez, São Paulo está dizendo isso para nós? Comporteis de maneira digna do Senhor, procurando agradar-lhe em tudo, frutificando. E aí é uma ordem, né? Uma ordem, assim, disfarçada, mas é uma ordem. Frutificando com toda boa parte e crescendo no conhecimento de Deus. Nós não podemos ficar estagnados, né? Nós temos que crescer, nós temos que frutificar. Para que, confortados em tudo pelo seu glorioso poder, tenhais a paciência de tudo suportar com longanimidade. Olha aí, isso aí eu vou marcar como uma promessa de Deus, tá? Uma promessa de Deus disfarçada. Mas se em tudo o Senhor, o glorioso poder de Deus nos sustenta, nós temos aí a paciência de tudo, né? Para suportar tudo com perseverança, com fé. Uma ordem: sede contentes e agradecidos ao Pai. Uma ordem, né? Que vos fez dignos de participar da herança, isso é um princípio eterno, que vos fez dignos de participar da herança dos santos na luz. Ele nos arrancou, continua o princípio eterno, ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino de seu Filho muito amado, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Isso aí é um grande princípio eterno para nós, uma verdade que aconteceu, que sempre acontecerá e que jamais vai passar, jamais será apagada, né? E aí agora começa aquela eloquência cristológica, né, que eu tinha dito. Olha aí. Cristo, né, é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, princípio eterno. Nós sabemos, vocês vão ver que essa parte aí de São Paulo parece muito com o prólogo de São João. Então depois você volta lá, nós já rezamos isso, né? João no capítulo 1, o prólogo do verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então parece muito. Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis. Isso aí é um princípio eterno, né? Tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Olha que bonito, São Paulo vem dizer que Cristo sempre existiu. Então tudo que foi criado por ele, porque ele era Deus, estava junto com Deus, e para ele, né? Porque ele também é Deus. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Foi a primeira revelação, assim, de filho de Deus, né? Por isso que ele é o primogênito. Porque o aprouve a Deus fazer habitar nele toda a plenitude. Gente, Jesus tem toda a plenitude, né? Jesus tem toda a plenitude. Ela está em Jesus, e plenitude para nós é santidade, é dons, é graça, né? E por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que ao preço do próprio sangue na cruz restabeleceu a paz, tudo quanto existe na terra e nos céus.
Volta lá no Evangelho de São João, capítulo 19. Nós falamos sobre isso na live aí, sobre Jesus ser o mediador, né? Por que Jesus nos remiu? Então vai lá no Instagram, Evangelho de São João, capítulo 19. Você vai entender direitinho aí, você que não estava conosco, né? Que Jesus era 100% homem, 100% Deus. São Paulo continua. Há bem pouco tempo, sendo vós alheios a Deus e inimigos pelos vossos pensamentos e obras más, eis que agora ele vos reconciliou pela morte de seu corpo humano, para que vos possais apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis aos olhos do Pai. Vou marcar esse 22 como um princípio eterno, né? Jesus nos salva, Jesus nos redime, para que nós tenhamos o céu, para que nós tenhamos a eternidade. Para isso é necessário que permaneçais fundados e firmes na fé, inabaláveis na esperança do Evangelho, que ouvistes que foi pregado a toda criatura, a debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Eu vou marcar isso aí como uma ordem, tá, gente? Porque São Paulo está dizendo para nós o seguinte: não adianta vocês terem apenas ouvido. Não adianta apenas ouvir o Evangelho. Vocês precisam viver o Evangelho, né? Vocês precisam permanecer firmes na fé, inabaláveis na esperança do Evangelho, até o fim. Então não é só ouvir, não é só ler, mas nós precisamos permanecer fiéis até o fim, né? Permanecer firmes na fé, inabaláveis. E para isso nós precisamos pedir essa graça a Deus, né, gente? Versículo 24 aí para finalizar. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. Mais uma vez Paulo se alegrando no sofrimento, né? O cara era santo demais. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Dela fui constituído ministro em virtude da missão que Deus me conferiu, olha aí, de anunciar em vosso favor a realização da palavra. Anunciar a palavra, gente, ela é uma missão conferida por Deus. Não é vontade nossa, mas é uma missão conferida por Deus. Esse mistério que esteve escondido desde a origem às gerações passadas, mas que agora foi manifestada aos seus santos e é manifestada a nós. Que mistério é esse, gente? A realização da palavra de Deus. E onde se... Tá aí, Paulo que diz, ó. Vamos lá, ler de novo. Dela fui constituído ministro, né? Ou seja, do serviço da palavra, em virtude da missão que Deus me conferiu de anunciar em vosso favor. Anunciar o quê? A realização da palavra de Deus. E qual é a realização da palavra de Deus? Nós já falamos isso, que a palavra ela se dá na pessoa de Jesus. Toda a palavra é Jesus, a palavra se dá na pessoa de Jesus. O centro da palavra é Jesus. Então, São Paulo, ao dizer isso, né, ele fala que esse mistério, olha aí, mistério este que esteve escondido desde a origem, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Agora ela é manifestada a nós. Esse mistério da palavra é manifestado a mim e a você. Nós conhecemos Jesus, né? Vou marcar isso como princípio eterno. A estes quis Deus dar a conhecer a riqueza, a glória deste mistério entre os gentios, Cristo em vós, esperança da glória. Olha que bonito. A ele é quem anunciamos, admoestando todos os homens a instruir e instruí-los em toda a sabedoria para tornar todo o homem perfeito em Cristo. Eis a finalidade do meu trabalho, a razão por que luto auxiliando por sua força, que atua poderosamente em mim. São Paulo ainda se esclarece, né? Amém. Olha que bonito essa palavra. São Paulo aos Colossenses começou, a carta aos Colossenses já começou assim, né? Então, que nós possamos nesse momento rezar com essa carta de São Paulo, dando graças e louvores a Deus, né? Porque a palavra que nos está sendo apresentada é fruto de esperança ao nosso coração. Por isso, meu querido, mais uma vez eu te falo, se você está desesperançoso, se você está cansado, peça ao Senhor que te anime através da leitura da palavra. Peça ao Senhor que toda a plenitude de esperança que há na palavra de Deus, ela venha sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua história. Tudo aquilo que nós fazemos, né? Tudo aquilo que nós rezamos, que chegue até vós, chegue até o Senhor através de uma onda forte de esperança no nosso coração. Por isso nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós uma esperança verdadeira. Não uma esperança que passa, Jesus, mas uma esperança de céu.
Que o Senhor inflame novamente no nosso coração a esperança de céu, porque sabendo que vamos ao céu, tendo essa esperança clara de céu e de eternidade, nós vamos suportar tudo o que nós precisamos suportar. Senhor, nós queremos pedir diante de Ti que o Senhor frutifique o nosso coração em toda boa obra, que o Senhor nos dê a graça de crescer sempre em conhecimento de Deus, que o Senhor nos dê a graça de não nos conformar com as coisas deste mundo, mas nos conformar em Cristo. Que o Senhor Jesus possa nos dar a graça de sermos contentes, de nos alegrarmos a Deus, de nos alegrarmos ao Pai, de nos fazer dignos, de fato, de sermos chamados filhos de Deus, seguindo aí a primogenitude de Jesus, mas sermos filhos de Deus. Que o Senhor nos dê a graça e complete em nosso coração, nós que nos dizemos cristãos, exemplos de Cristo, seguidores de Cristo, que nosso coração seja, assim como o coração de Jesus, todo em plenitude, plenitude da graça, plenitude dos dons. Nós pedimos, Jesus, que o Senhor nos dê a graça nessa tarde de fato, permanecer firmes na fé, inabaláveis na esperança do Evangelho que nós temos ouvido, que é o próprio Jesus. Que o Senhor nos dê a graça de centrarmos a nossa vida em Cristo Jesus, o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história. Não há outro a não ser Jesus. Ele é a esperança do nosso coração. Ele é a finalidade de nós estarmos aqui. Ele é a finalidade do nosso trabalho. Por isso, Jesus, nós pedimos que o Senhor complete em nós toda a obra que o Senhor começou para que vivamos de maneira digna de Deus. Que a nossa vida seja vivida de maneira digna de Deus. Que nós nos comportemos de maneira digna de Deus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que nós sejamos dignos das promessas de Cristo, para todos sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde.